Então, além desses homicídios de autoria conhecida ou lesões corporais que acontecem num confronto com a polícia, faz todas as perícias, todos os locais de crime de suicídio, de estupro, de maus tratos, de infanticídio, aborto. E dentre esses casos, né, eu fiz centenas de locais de crime. Eu trabalhei em centenas de locais de crimes de suicídio. Ah. Então eu já vi todos os tipos de suicídio possíveis de homens e de mulheres. Tem diferença? Todas as idades. Geralmente tem diferença. A mulher, ela muitas vezes, via de regra, ela é óbvio que o suicídio em si é uma coisa violenta de qualquer jeito, né? Uma morte violenta de qualquer forma que ele é praticado. Mas tem suicídios que sujam mais, por exemplo, um tiro na cabeça vai deixar o cadáver com um aspecto diferente de uma pessoa que ingere veneno. Uhum. Uhum. Né? O suicídio vai arrebentar a casa, né? A cara, né? Tanto é que, né, até no Tropa de Elite lá, né? Na cara não, para não estragar o velório, é bem aquilo. Sim. É muito, muito, muito mais comum um homem dar um tiro na cabeça do que uma mulher. E não é pela questão do acesso ou não à arma de fogo. É pela questão de que a tendência, isso é uma coisa que se observa, é a mulher se preocupar um pouco mais com a própria aparência dela, no enterro mesmo ali, no caixão, e com a casa dela ali. Eu já vi teve um caso de suicídio que eu fiz que foi por precipitação, a mulher se jogou. Mas antes dela se jogar, ela deixou uma carta, ela deixou, na época não tinha, era 2007, 2008, não tinha aplicativo para pagar banco, então as pessoas usavam ainda muito cheque. Uhum. Ela deixou os boletos com os cheques bonitinho, tipo, escrito acho que era pra filha dela, agora eu não lembro, tipo, ó, tal dia, vence não sei o quê. Caralho. Deixou tudo arrumadinho. Ela antes, isso é uma coisa que eu observei bem, assim, que até, né, foi bem fotografado. Ela deixou, antes dela, ela tirou o chinelo dela pra pular, ela deixou o chinelo arrumadinho, a casa arrumadinha, limpou a casa, deixou a casa arrumadinha. Caralho, que Pra quem ia loucura. ficar, a- geralmente as mulheres, quando se suicidam, elas tentam usar meios que vão sujar menos a casa e que não vão prejudicar tanto a imagem dela no caixão mesmo. Aham. O homem geralmente é mais displicente mesmo, assim, é o jeito que for mais fácil. Homens deixam muitas cartas de suicídio também, mulheres, pelo que eu observei, deixam mais. E tu chega nos lugares e tu é o primeiro cara que lê essas cartas. Ou não? Deveria ser, né? Mas deveria ser, mas assim, geralmente às vezes o policial que chegou ali primeiro já leu, Sim. mas assim, Mas eu digo, das primeiras pessoas em contato com ali, tu sim, lê as cartas, né? sim, Tu sim. já leu muita carta de. Já, já. Qual é o principal motivo que as pessoas dão? Tem um ponto em comum? Então, as pessoas, assim, é uma coisa um pouco pesada de falar, pode ser meio pesada para algumas pessoas, mas assim, é fato que o suicida, ele tá praticando um ato egoísta com as outras pessoas, Hum. tá? Quando uma pessoa se mata, ela não tá só se matando, ela tá matando todo mundo que tá ao redor, tá todo mundo que ama ela, Hum. sabe? Ele tá, é, ele tá para acabar com a dor dele por algum motivo, ele vai causar dor a muita gente e para quem fica. Então, muita gente em cartas de suicídio culpam alguém de alguma coisa. Hum. Também, em alguns momentos, fala, né, que não aguenta mais o peso da vida, que ele é um merda, mas é muito comum você ver acusações em cartas de suicídio, porque muitos querem machucar quem fica. Hum. Como ele não conseguiu isso em vida, ele não quer matar, ele não tem o impulso de matar uma pessoa, mas ele, sabe, quer deixar mesmo, ele joga a culpa em outra pessoa. Mas tem gente que também pede muita desculpa?
Tem gente que pede muita desculpa. É mais pessoas culpando ou mais pessoas se desculpando? Difícil medir isso, assim. Ah. Tem muitas pessoas que fazem as duas coisas, sabe? Tipo, Aham. pede desculpa pra alguém e culpa outra, sabe? Tipo, desculpa por ter te traído, mas, pô, também a culpa é de não sei quem. A Aham. culpa é dela, da Entendi. fulana, sabe? Esse tipo de Também não dá coisa. pra pedir coerência a pessoa que tá nesse ponto, É. né, de vida. Ela deve estar Então, assim, sentindo muita coisa conflitante naquele momento. e né? às vezes eu falo isso daí, que é o ato supremo de egoísmo, às vezes não é consciente, sabe? Às vezes não é que o cara tá sendo egoísta conscientemente. Às Sim. vezes, às vezes a gente é egoísta. Em algum momento da vida a gente é egoísta com algumas coisas conscientemente. É que é tanta dor que ela preferiu ser egoísta, né? Ela, na verdade, talvez ela nem tenha pensado nisso. É assim, Ma- inconscientemente falando, né? Mas acaba sendo uma coisa egoísta, sabe? Eu entendo, assim, que pode ser uma depressão, que é uma doença, né? Pode ser esse tipo de coisa e a pessoa não tem consciência que aquilo vai acabar com a dor dela. Desculpa. Beleza, vai acabar com a dor dela, mas vai causar muita dor pra quem vai ficar. Eu te pergunto isso até pra a gente saber identificar, né? Até pra a gente se autoanalisar e saber quando é que a gente tá caindo nessas enrascadas. Por isso que eu te perguntei o que essas pessoas deixam lá na carta. Elas deixam muito relato, assim, de coisas que aconteceram na vida dela que ela julga que levaram ela ao estado que ela se encontrava naquele momento. Aham. Né? O próprio Kurt Cobain deixou carta, né? Só que a carta dele foi para um amigo imaginário dele, o Boda. Sim, é verdade. Ele deixou uma carta lá, só que a carta dele não tinha pé nem cabeça, assim, né? Que ele tava ali, ele usou no dia ali uma quantidade que seria 3 vezes maior do que a quantidade letal de heroína. Sim. Tanto é que tem as teorias da conspiração, né? Sim, que teria sido já um li homicídio. bastante. Que Já. falam, né, que com aquela quantidade de heroína no sangue ele não conseguiria puxar o gatilho. Aham. Vai saber, né? E também tem a outra teoria de que o final da carta, a letra muda, né? E aí dizem que foi a Courtney que escreveu. Sim. O que é oficial é que foi um suicídio, né? Aí a gente já é meio teoria da conspiração, né? Eu não vi, assim, você tem fotos da carta, né? Mas Sim. vai saber se é realmente a carta. Parece a letra dele, né? Porque a gente tem, né, nos livros mesmo, né? Os esboços das letras, Sim. né? O Smell Like Teen Spirit lá, toda arriscada e tal. Então, assim, muita gente deixa essas cartas geralmente contando uma história. Às vezes é só um desculpe, eu não aguento mais. Às vezes não deixa carta. Teve um caso de suicídio um local de crime que eu fiz de suicídio que a pessoa não deixou carta nenhuma, mas ela queria muito morrer. E eu te digo isso porque o cara, ele cheirou uma quantidade absurda de cocaína e dava para ver pela quantidade de pinos, né, de Eppendorfs, né, que é o nome técnico de pinos na casa. Ele tomou chumbinho e isso dava para saber logo de cara, porque você via o copo ali com os resquícios, né, porque fica muito grudado, né, nas superfícies no copo, na colher e tal, que se usa, fica muito grudado ali. Então, assim, ele cheirou muita cocaína, tomou chumbinho, não morreu. Cortou os pulsos, não morreu. Cara. E foi no quintal da casa dele e se enforcou com a mangueira do quintal. Então, assim, não deixou carta nenhuma, mas você percebia, né, pela sucessão de atos, né, que ele foi tentando e não ia morrendo, que ele queria muito morrer, só que ele não deixou carta. E qual é o teu trabalho nessa cena? É descobrir a causa da morte? É descobrir o motivo? Qual é Então, o teu... o trabalho do perito criminal nesse tipo de local de crime é fazer justamente aquela diagnose diferencial. Tentar determinar se aquela morte violenta foi um suicídio de fato, ou se foi um homicídio ou um acidente. E essa E como que eu faço? Como que eu vou fazer isso? Então, a causa da morte não é o perito criminal que dá. É o médico legista depois lá no IML na hora da necrópsia. O que a gente faz, tem o exame necroscópico, que é o legista que faz. O que o perito criminal faz no local de crime é o exame perinecroscópico, né, que é o exame externo à vítima morta, né? Então, assim, eu vou analisar os ferimentos, eu vou ver, né, o que você consegue ver fora do corpo.
Eu vou analisar aqueles ferimentos, tentar determinar ali, de acordo com o jeito que o corpo estava, se aqueles ferimentos condizem com o que parece ter acontecido ali. Porque, por exemplo, pode acontecer de uma pessoa esganar a outra, né? Tem lá, fazer a esganadura com as mãos, depois pendurar uma corda e jogar ela lá, pendurar ela lá para simular um suicídio. Você vai conseguir certas marcas que vão ficar no corpo, vai dar para deduzir que aquilo não foi um enforcamento, mas que houve outra coisa antes. Porque as marcas que ficam no corpo quando uma pessoa está viva e quando uma pessoa está quando um tipo de agressão é feita num corpo vivo e num corpo morto, são diferentes. No corpo vivo tem a circulação de sangue ainda. Então, assim, as características de determinada lesão praticada num vivo é diferente. Se eu der um tiro num vivo, vai ficar diferente de um tiro num morto. Um tiro no morto não vai ter uma orla de equimose, assim, ao redor do orifício, tem lá, tipo, como se fosse um hematomazinho, uma equimose, assim, vai ficar meio que um roxinho em volta. Por quê? Sangue circulava ali. Então, né, os vasos ou microvasos ali extravasaram, vai ficar aquela contusão ali numa carne, num ser humano, ou numa carne qualquer morta, não. Vai ter ali a perfuração, mas não vai ficar aquela equimosezinha em volta né, da perfuração. Aquela